Ah, falei com o Vicente, meu filho de 12 anos. Vamos fazer o álbum da Copa. Feliz da vida. Já tinha comprado o álbum. Já tinha selecionado figurinhas. Meu filho me olhou e disse: eu não quero mais fazer nenhum álbum. Como? E eu vou fazer de que jeito? Com que pretexto? Com que justificativa? Como que meu filho sai da sua infância assim, sem me avisar? A gente colecionou o álbum de todos os brasileiros da Copa anterior. Era meu hobby. Eu vibrava. Ele me dispensou. O homem percorre o mundo inteiro em busca daquilo que precisa, sem máquina, e volta a casa para encontrá-lo. Será que o Vicente vai mudar de ideia, máquina? Talvez, quando ele for pai. Bem-vindo à máquina! Eu perdi uma mina de ouro. Era só conservar tudo que tinha dentro da casa da minha infância. A geladeira, o toca-discos, a máquina de lavar. Tudo é retrô. A minha infância é retrô. Imagina se eu tivesse fechado aquela casa e hoje, posto à venda, toda a coleção de LPs, máquina, que eu me desfiz, pensando que a nova tecnologia ia superar aquilo. Eu podia ter ficado rico, não saindo do lugar. Deu no que deu. Tô aqui, na máquina, mendigando afeto, mendigando palavras de sabedoria. Porque é certo que um dia eu não vou ficar rico. Edgar. Vai lá, Piccoli, diga o que você quer. torcedor do Guarani, um dos poucos que restam. Um dos poucos gloriosos. Campeão brasileiro de 78. A gente pode enumerar uma lista de glórias, mas de desastres também. Deu para perceber que ele nasceu em Campinas, Campineiro. em 65. Estudou publicidade e propaganda, iniciou sua carreira como locutor, apresentador na Rádio Bandeirantes de Campinas, né? Campinas. E depois seguiu adiante com Rádio Rock, passou pela TV com a MTV, Multishow, Bandeirantes, entrevistou dezenas de personalidades. Eu estou aqui com quem entende de segredo, de mistério e de fofoca. Não me bota essa responsa. Atualmente trabalho na Rádio Jovem Pan, no programa Morning Show. Morning Show. Somos a favor dos anglicismos. Além de apresentar um canal no YouTube chamado Sala de Som, e que ele recebe bandas musicais em sua casa. É meu home studio, é. Vamos falar primeiro do YouTube, que tu recebe essas bandas na tua casa. É algo caseiro e que potencializa muito a intimidade. O fato de receber na casa, o fato de fazer essa aproximação familiar, ajuda a roubar confissões? Não, porque não tem essa pegada. Eu tenho esse cuidado. O meu estúdio é isoladão, no fundo do quintal. E é claro, causa um movimento diferente no dia que eu gravo ali, porque tem todo um trânsito de pessoas, bandas e técnicos, câmeras. Embora seja uma coisa reduzida, tem um movimento na rotina que diferencia dos outros dias, mas eu não falo, olha, estou aqui na minha casa, é o meu home studio, é o meu birô, não é uma coisa de revista Caras, Fabrício, é o meu birô, onde eu ouço música, onde eu ouço os meus vinis, que você tanto falou aí, os meus vinis empoeirados, onde eu escrevo sobre música, leio, é ali onde meu canto, meu QG é ali. É mais uma homenagem, não é tanto
essa tentativa de explorar personalidades? Nada, é uma tentativa de fazer virar negócio e sobreviver num paradigma outro, que é bem diferente do que eu fui formado, é diferente. Faça você mesmo, tal, ok? Ideologia Tá punk. sofrendo, saindo da TV tradicional para criar essas novas mídias, tu tá sofrendo um baque? O baque, primeiro, é o material, né? Porque você nada e não recebe recompensa nenhuma. Mas, em termos de fazer o que você quer, o que você realmente gosta, e o que você quer explorar daquilo que você acumulou que você colocou na mochila durante a tua carreira, pô, muito amarradão, feliz. Mas é árduo o trabalho ainda, entendeu? Você precisa ser visto. Porque tem uma coisa na produtora que faz, entre outras coisas, o Sala de Som, que é esse que eu faço no meu home studio, que é assim, é ser percebido como um gerador de conteúdo, né? Eu sou conhecido pelo meu trabalho à frente, apresentando, como comunicador no rádio, como você falou aí, mas como um gerador de conteúdo, eu ainda preciso dar algumas braçadas ainda para colocar aí os meus cartões de visita aí para as pessoas sacarem o que eu estou fazendo agora. A ideia do Sala de Som é dividir com a audiência a minha experiência musical. Eu ouvi uma voz que diz não há razão do ser, sempre mudando já. Quero levar isso, extrapolar isso para um âmbito global. Máquina, é o momento dele puxar a alavanca. Vai! Ai, silêncio! Adoro esse momento, tipo Silvio, né? Quando que tu fica aí em silêncio? Tem uma pessoa que fala muito, só fica em silêncio quando tá sofrendo? É uma boa pergunta, hein? Eu não sou verborrágico, se a gente ficar falando muito, não. Mas dizem que um dos meus defeitos é não saber ouvir muito. Minha mulher, pelo menos, fala isso. Mas então tu não tem muito silêncio. Eu tenho silêncio, eu gosto de ficar só e pensar. Nesse meu canto, no meu birô, no meu estúdio, eu fico um pouco só com os meus discos, ouvindo. Mas aí tô ouvindo música, mas não em silêncio. Não tem silêncio, Quando que tu fica realmente em silêncio? Às vezes eu tento meditar, mas eu não consigo ainda meditar? Efetivamente usufruir dos benefícios. Porque eu fico brigando muito com os meus pensamentos. Meu Deus, o Edgar fracassou na meditação. Você achou que era tudo perfeito, né? Há coisas, a máquina falando, há coisas que melhor se dizem calando. Pô, Machado de Assis é um sábio, né? Mas é difícil na medida que E você vê, né? A gente tu falou pensa que tu vai contribuir, tu quer falar e tu pode estar contribuindo com silêncio e perde a chance. Primeiro, o exercício é de segurar opiniões, assim. Às vezes eu tenho que segurar um pouco, dizer o que eu acho. E só de segurar já me permite ouvir um pouco mais, entendeu? Perfeito, eu acho que isso funciona. Deixar o timing rolar um pouco mais, para até depois você vir com alguma sugestão, alguma palavra até mais assertiva, né? Eu cresci ainda dentro de uma ideia inegável que, olha, vá à vida, vá conquistar a vida e ser o provedor. Eu cresci um pouco com essa ideia, não imposta ou com uma afirmação muito frequente, paterna, assim, mas como eu via as coisas funcionando. Embora minha mãe, desde sempre, trabalhando como funcionária pública, tinha jornada tripla, cuidava da gente, ia trabalhar. Mas o teu pai te passou... Eu acho que eu vi na vida, assim, a fase esse fundamento. A fase que eu nasci. E aí a questão de ser provedor é aquele que tem a última palavra, é isso? No meu caso, é o que pretende ter, né? Mas nem sempre isso é bom, né? Porque eu posso falar umas puta cagada também. Mas a última palavra é tua. Se tu ficar com a penúltima, já é um belo começo, né? Não, eu acho que eu consigo já de alguma maneira, em alguns momentos, equilibrar um pouco isso e falar, ok, vamos nessa, é o que vocês acham que é o melhor, vamos por aí, então. Eu não acho isso. Pontuo sempre, não, olha, não, mas... A última palavra é dele, assim, ó, eu avisei. Eu avisei que ia dar errado. Caramba. Ensinou o que é, máquina. The way I see it, he said you just can't win it. Everybody's in it for their own gain. You can't please them all.
There's a lot of people asking for my time. They're trying to get ahead. They're trying to be a good friend of mine. Free Man in Paris, cara, eu sou apaixonado por essa mulher. Aliás, quando eu vou ao meu som, ouvir uma música, pôr alguma coisa, o ímpeto inicial é ouvir uma voz feminina. É incrível isso. E eu gosto de rock, de bandas, de artistas, de todos os gêneros. Mas o que me move aí até a estante ou ali pegar o vinil é o feminino. A voz feminina seria como café pro perfume. Cheira para voltar a cheirar outro perfume. Escuta para limpar o ouvido. Eu acho que isso, e traz uma paz, e traz uma companhia, e te leva a situações oníricas de tipo, coisas que você fracassa enquanto ser humano, você vai buscar ali na deusa, na inspiração feminina, o que você não tem, que te falta na vida mesmo, na vida. Então esse sonho, eu acho que alimenta o meu desejo de ouvir sempre uma voz feminina e buscar um refúgio, um recanto ali. A letra tem disso, de conseguir fazer com que goste do fracasso. Qual foi o fracasso, teu fracasso mais inesquecível, aquele que tu se orgulha? Fracasso orgulhoso, sabe? Ah, que bom que aconteceu isso, que eu fui um desastre. Não, talvez eu tenha tido uma infância muito recolhida e tímida e até certo sentido oprimida pelas regras vigentes ali de sociedade mesmo. Nasci exatamente durante a ditadura militar. Não que eu tenha padecido dela ou sofrido com ela, porque pra gente era tudo meio obscuro e escondido, até porque meus pais não eram politizados ao ponto de trazer para casa esse tipo de coisa. Eles simplesmente iam entendendo a vida como uma grande batalha e iam trabalhando a cada dia para manter a família ali, os meus irmãos, tudo. Então não tive esse peso, mas inconscientemente, dentro da sociedade ali, imaginando, eu nasci em 65 até 10 anos, em 75, quando estava na ditadura do Médici, o auge ali, torturas acontecendo, tudo, a gente não tinha mas era um clima pesado, né? E eu fui meio que oprimido por esse sistema. E eu acho que essa solidão que eu me encontrava enquanto menino foi me trazendo uma melancolia que me trouxe a sabedoria de tipo, não, vai em frente e vá batalhar. Tanto que com 16 para 17 anos já estava trabalhando no rádio. E eu, enquanto ideal de vida, eu nunca sonhei formar uma família, por exemplo, criar. A minha vida foi sendo conduzida a isso, porque eu fui levando e acreditando nas coisas que eu estava fazendo, a ponto de, tipo, com 17 anos, como eu te falei, estar trabalhando em Campinas, na rádio da Rede Bandeirantes, de madrugada, aprendendo a fazer locução aí na época, porque eu era sonoplasta, era operador de áudio. Então, quando eu saía de casa para trabalhar às 3 e pouco da manhã, os meus amigos estavam todos voltando da balada, parados no drive ali, tomando uma cerveja, comendo um lanche. E muitas vezes eles me davam carona até o centro da cidade onde ficava a emissora. E eu me lembro de um amigo meu que hoje mora na Espanha, ele sempre lembra disso. E talvez esse fracasso enquanto destaque juvenil ali, entre os jovens, tenha me causado toda uma condição para que eu seguisse a carreira que eu segui. E depois... E tu escolheu o rádio? Eu escolhi o rádio... Porque olha, a tua solidão, a tua timidez, tu fazia locuções secretas, coisas? Fazia. Eu tinha, antes de surgir a oportunidade de ir para o rádio, que foi também muito por acaso, brincando na rua, para você ter uma ideia, brincando na rua, um dos meninos lá, que era amigo dos amigos ricos da rua, o pai dele era diretor dessa rádio, e eu ali brincando junto, ele falou, olha, vai ter férias lá, vamos cobrir, você não quer cobrir as férias? Você que gosta de rádio, porque eu já falava disso, eu gravava fitas, cassete na época, num 3 em 1, que eu deixava a antena com bombril, fazia umas gambiarras, assim, para pegar as rádios de São Paulo, porque eram a grande vanguarda do rádio,
E eu não queria ouvir as rádios da minha cidade, eu queria ouvir as rádios da capital. Então eu ouvia Jovem Pan, eu ouvia Bandeirantes, eu ouvia Rádio Excelsior. E esses locutores foram me ensinando. Então eu gravava fitas cassete só com a fala. Eu queria que a música se lixasse, eu gravava só as falas. E aí tinha esse desejo, quando esse meu amigo falou, eu mostrei para eles essas fitas. Ele falou, pô, legal, mas acho que você tem que começar como sonoplasta. Aí eu fui cobrir férias, fiquei as férias, aí o cara voltou, ainda tinha uma vaga lá, eu continuei. Depois entrei na faculdade, comecei a fazer faculdade, fazia rádio durante o dia, faculdade à noite. Depois vim para São Paulo, fiquei ainda 1 ano e meio indo e vindo por conta da faculdade. E depois, quando acabei a faculdade, vim de vez, já trabalhando na Rádio 89 aqui. E nos 2 últimos anos da 89 já estava na MTV, aí foi. Tu entregava aquelas fitas pra namorada? Fita cassete, fazia, eu gravei um pra minha mulher mesmo. Tem até hoje essa fita, eu gravei uma seleção com o Cocteau Twins. Elizabeth Fraser, banda escocesa. Ela adorava, eu falei, deixa comigo. Então a música te ajudou a conquistá-la. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, a música sempre permeou ali. E depois, ai, que coisa chata, olha que eu vou falar aqui. Depois, quando a gente já estava meio que, ela foi morar comigo, eu morava numa república aqui em São Paulo, eu ficava pondo os discos do Rush para ela ouvir. Olha que coisa, cara chata. Quanto tempo vocês estão juntos? Você vê como ela estava apaixonada. Olha, mas cara, o baterista do Rush, nossa, né? Pô, e lançou um livro agora, sensacional, contando a trajetória dele, uma vida trágica, né? Mas a gente tá junto cara, eu parei de contar, hein, mas acho que minha filha mais velha tem 23 anos mais ou menos. Tu imaginava que tu ia entrar num relacionamento tão longo? Cara, eu nunca pensei nisso, mas eu acho que a relação é um caminhar, cara, e às vezes é árduo, é duro, mas é E tu nunca ficou, de uma certa forma, tentado a sair? Claro que sim. Com toda essa sedução da TV, claro que sim, assédio? Claro que sim, e ela também, e momentos difíceis nos levaram a ficar separados alguns dias, ir pro hotel, e aí sair de casa, essas coisas que fazem parte de uma relação. Mas se não for assim... Mas isso é interessante. Cara, Quanto lógico. tempo tu consegue ficar longe dela? Ou conseguiu ficar longe dela, assim? Olha, pra não ter uma ruptura. Eu acho que dessa vez que eu fui pro hotel, acho que foi tipo, sei lá, uns 10 dias, assim. 10 dias. Uns 10 dias. Mais que isso já é separação. Então, mas de alguma forma foi um esboço ali de separação, porque eu acho que isso também dá uma dinâmica, né, no relacionamento que vai te fazendo crescer e enxergar de maneira diferente, né? É uma questão mesmo de como você vê aquilo, né? De que maneira você vê uma relação. Eu acho que também hoje as pessoas estão muito, além dessa história toda de centradas ali em si mesmas, nas egotrips, dos individualismos e tal. A relação, você tem que estar se preparando para ela a todo instante. Senão vira uma merda mesmo, vira. E tem época que vira. Por que tu quis tem voltar? época que vira uma maravilha. E tem época que você fala assim, meu, que bacana, que não é só coisas boas e que as coisas ruins também te fazem crescer e te tirar do lugar, né? Quis voltar porque nós entendemos que, pô, a gente queria seguir adiante nessa nossa escolha e que aquilo fazia parte mesmo de um momento de fraqueza ou de não percepção das coisas. Tu sentia saudade de alguma coisa mais específica dela? Claro que sentia, né? A intimidade, a cumplicidade. Mas algo físico, algo da casa? Você diz... O que representa ela na casa pra ti? Qual o momento que tu sabe? Ela representa a delicadeza, assim. O que eu tenho de ogro, que a gente falou um pouco aqui, ela contrapõe com muita delicadeza, assim, e me derruba muito facilmente com argumentos muito sutis e delicados. Eu acho que... Ela se antecipa às situações? Ela se antecipa às situações, obviamente, e essa questão do silêncio que o Dado escolheu aqui, da máquina, ela sabe usar com maestria isso. Eu acho que isso acaba criando um ponto de equilíbrio ali entre a gente que eu acho que pode ser uma das razões da gente estar junto até hoje. Vamos puxar juntos a alavanca? Vamos lá. Vamos lá, já! O rostinho feliz e o rostinho triste. Qual a tua lembrança mais alegre?
Uma única lembrança É. alegre. A mais alegre de tua vida. Difícil, né, meu? Puta sacanagem, hein? Pode ser cômica, pode ser engraçada. Mas da minha vida, eu acho que uma lembrança alegre, profissionalmente falando. Eu não vou cair no óbvio, talvez, de filho. Meu filho, os meus filhos. Quando meu tal. filho nasceu, ok. Isso, obviamente, tal. Mas eu acho que quando eu entrei na MTV foi um divisor de águas para mim. Muito interessante, porque tudo aquilo que eu vivi no rádio e acumulei de experiência, eu pude transpor para uma outra mídia e para a mídia, né? Para que se você tem 20 e poucos anos, você está ali como uma das caras, ali representando a emissora, era o sonho de qualquer moleque na minha idade, e eu que já estava no meio musical, para mim foi a consagração, aquele momento. Tanto que eu não me lembro de ter chorado profissionalmente em nenhuma outra ocasião, como aconteceu quando eu saí de lá. Dá só uma checada na capinha. Bacana, né? Bem psicodélica e ácida, tal. A gente vê 4 das bandas que tocam nesse álbum contarem porque os Ramones sempre moraram em seus corações. Tem banda que até ficou pelada. Enquanto a gente confere a matéria aí, eu vou enviar aqui pelo nosso teletransporte a capinha pro Rafa conferir de perto. Quando eu entrei na MTV, a emissora já tinha 1 ano no ar. Então, eu me lembro muito bem, eram coisas assim até estereotipadas, né? Tem o doidão, tem o do heavy metal, tem o a gatinha, tem o não sei o quê. E eu me lembro que o primeiro tijolinho que saiu a meu respeito, nem sei quem escreveu, acho que aquelas coisas de redação que não se assina, que era assim, enfim, um cara normal. Eu achava isso o máximo, porque eu falei, uau, legal, beleza. Tá aí o endosso de que eu posso ser eu mesmo. Embora isso seja também uma prática, escudo. um escudo e um exercício constante. Porque se você não distrair, você já começa a agir de uma maneira que não está sendo você, entendeu? E a lembrança mais triste da tua vida? Bom, mortes, assim, né? Obviamente, morte, perder pessoas, assim. Mas de repente tu pode pode ser a morte de um cachorro, pode ser a coisa mais triste da tua vida. Quando o meu primeiro cachorro de estimação morreu, foi dolorido. Era um foxinho paulistinho, o Ted, grande Ted, altas aventuras. E ele morreu lentamente, assim, foi sofrido. Quantos anos tu tinha? Era menina, tinha acho que 14 anos, por aí. Eu acho que talvez o primeiro exercício com a perda e o sofrimento venha daí muitas vezes. Você perder um bichinho, pode ser um peixinho, um cachorrinho, você vai sacando que, peraí, essa impermanência... Mas como tu é otimista, Edgar? Eu sou um cara otimista, bicho. Eu sou um Pra cara ti não otimista. existe trauma, então. Olha, politicamente, politicamente eu acho que a gente vive um trauma, assim. Eu me considero um cara politicamente traumatizado com as escolhas que eu fiz e que se revelaram equivocadas, não só voluntariamente equivocadas. Quais escolhas? Pois que o sistema acaba equivocando, né? Escolhas. Assim, por exemplo, politicamente, eu sempre tendi à esquerda e ainda hoje, mesmo decepcionado, tendo à esquerda. É uma visão bonita, ideológica da vida, né? Mas eu vi que isso aí é uma balela, cara. Isso é uma grande balela e esse mundo, enquanto esse sistema não for alterado e não houver vontade política, cara, vai continuar essa grande decepção. Porque o deslumbre agora juvenil, quem defende como um partido político, como um time de futebol, equivocadamente vai se perceber errado assim, adiante, à frente, porque falta uma lucidez. A massa é burra muitas vezes. Essa coisa da sabedoria, o povo é sábio. Tá, é sábio, beleza, mas o movimento de massa enquanto mobilização para grandes atos e posicionamentos políticos, pelo que a gente vê de modelo hoje no mercado, é burro, ele não reflete, tanto que se você tiver uma visão um pouquinho distanciada do que é aí a vigência hoje, política, você é taxado de fascista, de direitista. E quando você não está propondo uma reflexão só pelo outro lado. E o problema maior, Fabrício, é que não tem saída, cara. Para onde você vai correr? Vai para a direita? Você vai escolher o outro lado? O homofóbico, o extremista? Você vai escolher
cara, é difícil. É pela primeira vez na vida, a nossa geração, ela tá perante o voto nulo, né? Então, pô, o sábio Saramago, né? Um ensaio sobre a lucidez. Pela primeira vez. Uma situação fictícia que, se você tivesse isso na realidade aqui, daria uma travada na máquina. Sim, 70% dos votos nulos, né? Daria uma travada na máquina que, peraí, iam ter que obrigatoriamente fazer, pera, tá tudo errado. Por que não tem uma música que desafie rock, pop, que desafie esse cenário político? Por que não tem mais? Porque tá... Porque a música sempre Porque- nos deu consciência, né? Por quê? Assim, seja música popular, seja lá na década de 70, 60, ou o rock dos anos 80, é uma maneira de exorcizar e trabalhar. A música, de uma certa forma, parece que trabalha somente para o comércio agora. É Sim, comercial, sim, entendeu? Sim. Ela deixou de fermentar a nossa alma. Então a indústria cultural, Tem algum né? Tão artista falada que é. indústria cultural, Tem, né? tem algum artista que faz isso, que faz esse trabalho de tumultuar? Tu acha que o Criolo está fazendo, Emicida? Então, acho que se for é por aí, né? É o rap, é a música de manifesto. Mas o dentro rock tu acha que morreu? O rock tá bundão demais, né? O rock tá bem bundão. Eu acho Bundão não, acho que é bundinha. Que bundinha, é uma coisa que inexpressiva, né? Bundinha! Infelizmente. Fralda no rock! Infelizmente. A gente só tem que descobrir se é fralda, bebê ou geriátrica. Recado final, a máquina está se desligando. Pô, então 20 segundos pra dizer alguma coisa. Agora é 15. Agora é o 12. meu silêncio otimista. Vai que dá. Depois de tudo que ele falou.